Olá, dando continuidade ao nosso curso, vamos hoje falar sobre a ferramenta Rótulos. A ferramenta Rótulos, na verdade, são aquelas anotações que a gente faz durante o nosso projeto, onde a gente coloca algumas observações. Por exemplo, você tem uma vista interna de uma parede, de um apartamento onde você está reformando, você puxa uma seta e diz qual o material de que ele vai ser revestido. Só um exemplo. Então, a gente vai trabalhar agora com essa ferramenta. Bom, vamos então entender como é que a gente configura ela, ok? Aqui, tipo de visualização. Você tem aqui algumas pré-visualizações de como seria o seu rótulo, ok? Perdão, saí aqui. Aqui são algumas pré-visualizações de como seria o seu rótulo, sua anotação no caso, a gente vai usar essa aqui, o texto. Ou seja, a gente vai puxar a nossa indicação e vai escrever do que se trata, ok? Estilos de texto. Aqui, essas ferramentas a gente já conhece. Fonte, tipo de escrita, tamanho da fonte, a caneta que a gente vai usar, o modo de escrita também com relação à representação dessa fonte, no caso em negrito, se itálico, sublinhado ou taxado. O alinhamento. A gente escolhe se é esquerda, central, direita ou justificar, depende do caso. Nas entrelinhas, a gente escolhe qual que vai ser o percentual de espaçamento entre elas. Aqui a gente vai usar 100%. Fator de largura também 100%. E o fator de espaçamento horizontal entre as palavras, entre as letras também 100%. Ok? Bom, aqui a gente vai, por exemplo, se eu espelhar esse rótulo, em vez de ele ficar ao contrário, de cabeça para baixo, ele vai ficar sempre legível. Ok? A gente pode escolher aqui o fundo, se necessário, se opaco ou se vai ter moldura. E aqui a gente pode distribuir o texto em um determinado espaço. O apontador. A gente primeiro vai escolher aqui se ele vai aparecer ou não. A gente vai escolher que sim. Aqui a linha que vai ser usada para desenhar o mesmo. Sua caneta. O modo de anotação, ou seja, você tem aqui o apontador e a partir do ponto de inserção dele, se o texto vai ficar abaixo do apontador, no meio, como é o que a gente vai usar, acima ou escrito sobre o espaçador, o apontador, perdão. Aqui o estilo de apontador, se em 45 graus, sem curvo ou chamada invertida. O grau dessa primeira linha aqui, que a gente vai colocar 45, a gente pode mudar também. O tipo de seta, se a gente vai usar uma seta comum, se vai ser um ponto como esse aqui, ok? O tamanho dela e a caneta que vai ser usada para desenhar a mesma seta, ok? Aqui a gente pode escrever logo de cara o que vai ter no nosso rótulo e escolher se vai ter alguma angulação entre o nosso texto e o apontador. Com relação a categorias aqui, ele não nos dá a opção de fazer qualquer alteração com relação a existente ou não, ok? E no nosso template, a layer usada é notas, que vem de notas, anotação, ok? Então, mostrar rapidamente aqui como é que a gente faz isso. A gente escolhe, por exemplo, se eu for fazer uma observação sobre essa parede, eu clico aqui e já tenho o meu apontador. E defino qual vai ser o seu texto. Eu clico duas vezes, por exemplo, vou escrever aqui parede. Ok? Clico fora e pronto, está alterado. Agora eu posso clicar aqui e alongar o meu apontador. Clicando nessa ponta aqui, você tem um ponto quente aqui. Então, digamos que eu estivesse agora puxando a observação daqui, da suíte. Ok? Eu posso alongar aqui também. Eu posso deslocar o meu texto. E aí ele desloca ao longo dessa linha daqui que tem 45 graus de angulação. E se eu espelho mesmo, ele vai ficar sempre legível como a gente tinha pedido, ok? Se eu quiser copiá-lo, digamos que eu tivesse aqui várias anotações para fazer e eu quisesse que elas ficassem logo em sequência, eu posso, não sei, digamos 5, criar aqui, defino qual vai ser o espaço, 2, e pronto, tenho aqui o meu conjunto de anotações,
Só preciso editar cada uma delas segundo a minha necessidade. Bom, sobre anotações, o que a gente tem para mostrar é isso, é algo bem simples, uma ferramenta bem simples. E até o próximo vídeo, onde a gente vai falar da ferramenta Detalhes. A gente vai falar sobre como você pode desenhar aqui direto no ArchiCAD, como você pode trazer, de repente, um detalhamento construtivo que você já tenha, não sei, em DWG, por exemplo. Você pode importar isso, ok? Até o próximo vídeo.